Olá, boa noite. Estamos aqui no estudo sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 10 e enquanto você procura o texto, me permite então fazer uma pequena introdução daquilo que eu falei na vez anterior. O texto de Hebreus capítulo 10, começamos a partir do verso 26 até o verso 27 e falamos sobre o caráter dessas pessoas que são apóstatas, e ele vai mostrar o caráter moral deles, como eles se deliciam no pecado, como eles não têm vergonha de pecar. Na verdade, pecam deliberadamente. Para eles, o sacrifício de Jesus não faz mais sentido. E ali fala sobre uma grande expectativa de juízo que vai os devorar. E continuando isso, do porquê essa severidade de Deus, é quando nós entramos aqui a partir do verso 28 até o verso 31. É a parte mais dura deste texto. Eu quero que passamos a leitura desse texto de Hebreus 10, capítulo 28 ao 31. Quando alguém rejeita a lei de Moisés, morre sem misericórdia pela palavra de duas ou três testemunhas. Imaginai quanto maior castigo merecerá quem insultou o Filho de Deus e tratou como profano o sangue da aliança pelo qual, aliás, foi santificado e afrontou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Três aspectos nesse trecho. O primeiro, a lei era rigorosa para aquele que rejeitava justamente essa lei. O verso 28 fala: quando alguém rejeita a lei de Moisés, morre sem misericórdia pela palavra de duas ou três testemunhas. Isso nós vemos onde? Veja como a lei trabalha isso. Deuteronômio, capítulo 13, a partir do verso 6, fala assim: quando o teu irmão, filho da tua mãe, ou teu filho, ou tua filha, ou a mulher do teu coração, ou um amigo muito chegado, te incitar em segredo, dizendo: vamos cultuar outros deuses, os quais nunca conheceste, nem tu nem teus pais, um dos deuses dos povos ao redor, de perto, de longe, de uma ou outra extremidade da terra. Não concordarás com ele, nem ouvirás, nem terás piedade dele. Não o pouparás, nem o esconderás, mas certamente o matarás. A tua mão será a primeira contra ele. Átalo e depois... a tua mão será a primeira contra ele para matá-lo, e depois a mão de todo o povo. Tu o apedrejarás até que morra, pois tentou afastar-te do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da terra de escravidão. Veja como Deus trata a questão do temor dele. Aquele que vá contra a lei morre sem misericórdia. Na lei era muito rigorosa. Se afastar da lei era sinal de morte. Em outro texto da lei nós vemos que aquele que peca sem conhecimento, ele levava a punição, uma punição menor. Mas se essa pessoa, entendendo a lei, voltava a praticar esse mesmo pecado, ele poderia ser morto, dependendo do tipo de pecado. Então veja como a lei era rigorosa. Deuteronômio, no mesmo Deuteronômio, no capítulo 17, vai dizer assim, no capítulo 17, no verso 6, quem tiver de morrer será morto pela palavra de duas ou três testemunhas, mas não morrerá pela palavra de uma só testemunha. Então sempre teria que ter alguém que confirmasse a acusação da qual outra pessoa era acusada. Por quê? Porque se o testemunho era falso, aquilo que a pessoa procurava do outro, receberia. Suponhamos, uma pessoa então testemunha com relação ao outro, este daqui com este daqui, que este aqui estava cultuando ídolos. Mas aqui então chamam a duas ou três testemunhas, e essas testemunhas justamente não concordam com o testemunho deste aqui. Muito pelo contrário, começam a testemunhar que este aqui teme a Deus e este aqui que anda cultuando ídolos. O que acontece? A punição que ele procurava deste passa a ser dele. A importância das testemunhas era justamente a imparcialidade do juízo. O rigor da lei era duro contra aquele que se afastava do Senhor. E nós podemos dizer, essa é a lei, a graça é melhor?
Veja, porque esse é o segundo aspecto. Na graça, as consequências são muito piores. No verso 29 fala: imaginai quanto maior castigo merecerá quem insultou o Filho de Deus e tratou como profano o sangue da aliança pela qual foi santificado e afrontou o Espírito de graça. Aqui vemos três coisas que o apóstata faz. E que todo o rigor do juízo de Deus desce sobre essa pessoa. Por quê? Por três coisas que ele faz. Ele insulta o filho, mas se insultar aqui, a melhor tradução poderia ser pisar. No sentido de quando a pessoa tem as sobras e pisa aquilo e esmaga. É essa a ideia. Como que se a pessoa colocasse Jesus mais uma vez para a cruz, como se levasse Jesus de novo para a cruz. No sentido do texto de Hebreus, são aquelas pessoas que colocam Jesus a um nível inferior aos anjos, a Moisés, à lei, ao sacerdócio de Arão. É uma volta ao judaísmo ou uma volta ao paganismo. É tirar a suficiência de Jesus, mas não é simplesmente dizer que Jesus não é suficiente. É tirar de Jesus o todo. É mostrar que Jesus é simplesmente um homem. O que leva ao segundo ponto. Porque se eles pisam o Filho de Deus, se eles insultam o Filho de Deus, então o sangue derramado de Cristo, que nos abre uma nova aliança, que rasga o véu, que abre o caminho vivo por Deus para que possamos acessar o trono da graça sempre, ele acaba sendo profanado. Como? Se Jesus não é Deus, se não é o Verbo de Deus, se não é o Cordeiro de Deus, a morte de Jesus foi a morte de uma pessoa comum, um homem pecador. Se quem morreu foi um homem pecador, qual a nova aliança? Qual o sacrifício perfeito? Que perdão de pecados? Insultar o Filho de Deus, colocando Jesus como um mero homem, tirando a divindade de Jesus, coloca o sacrifício de Jesus em vão. Porque se Jesus não é Deus, tira o sacrifício, o nascimento, aliás, virginal de Jesus. Nós vemos Jesus como um pecador. E Jesus como pecador não tem como ser o Cordeiro de Deus. Essa é a medida do apóstata. Negar a suficiência de Cristo é colocar o sacrifício de Jesus como uma mera morte. E por isso muitos apóstatas falam do sacrifício de Jesus não em termos de salvação, de sacrifício substituto, daquele que toma o nosso lugar, mas tomam o sacrifício de Jesus como um exemplo de abnegação, como um exemplo de amor e de vida pelos outros, tirando a justiça de Deus do sacrifício de Jesus, tirando justamente aquela ideia da substituição penal que ele fez por nós. Colocam então o sangue de Jesus como um sangue comum e não como o derramamento do sacrifício do Filho de Deus para nos dar vida. Se colocarmos Jesus ao nível de um pecador, pense o seguinte, foram as mesmas acusações dos fariseus e dos mestres da lei. Voltamos mais uma vez ao texto de Mateus, quando colocam Jesus como um mero homem. Portanto, o sacrifício de Jesus não tinha valor. Que coisa, não é? Pisar o Filho de Deus, insultar o Filho de Deus e colocar o sacrifício de Jesus em vão. É uma morte sem razão. É o sangue derramado que não lava, não dá perdão. O que acontece então? Se nega a obra de Cristo. Se nega então a impecabilidade de Jesus. Se nega tudo que Jesus fez. E como por trás do ministério de Cristo estava o Espírito de Deus, se afronta o Espírito da graça, o Espírito que concede a graça. Se nega o poder do Espírito na obra de Cristo na cruz, se nega o poder do Espírito hoje, se nega a autoridade do Espírito na pregação, na ministração da vida hoje. Na verdade, acabamos tendo uma fé que não é cristã. Sem Cristo não há cristianismo. Sem a dupla natureza de Jesus, não há cristianismo. Negar uma das naturezas de Jesus,
seja que se nega a humanidade, seja que se nega a divindade, é negar o cristianismo, é afrontar o Espírito da graça, é pecar contra o Espírito Santo. Quando Cristo não é suficiente, quando há plena consciência disso, e se ensina contra isso, é apostasia, é negar a fé, é pisar o Filho de Deus, é profanar o sangue do sacrifício, é afrontar o Espírito da graça. O apóstata vê em Cristo um mero homem, não é o Emanuel, não é o Filho de Deus. E mesmo que ele veja todas as evidências e foi testemunha da ação do Espírito, o autor de Hebreus tem em seu escrito uma advertência para os que se desviam do Evangelho e voltam ao judaísmo. Eles desprezam Cristo, o pisam, o insultam, o crucificam mais uma vez, rejeitam o sangue e a morte do Filho de Deus. Insultam o Espírito porque nega tudo o que ele fez. O apóstata é um infeliz. Tendo a chance de entrar no céu e viver com Cristo, prefere negar tudo e viver na vaidade do seu coração. Se a lei é rigorosa, mas a graça é pior, é porque Deus, e o terceiro aspecto, Deus é justo como aquele que se levantar contra o Filho. O verso 30 ou 31 fala: conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu retribuirei. Esse tipo de expressão, conhecemos aquele, expressão de voz passiva, e justamente o autor de Hebreus, sendo um judeu, escrevendo para judeus, eles entendendo claramente que no uso da voz passiva é usar o nome de Deus corretamente. Conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Deus é vingador. Deus é o vingador. Ele é quem retribui cada um de acordo com as suas obras. E não podemos escapar. Deuteronômio capítulo 32, verso 35, fala assim: a vingança e a recompensa são minhas, quando lhe resvalar o pé. Porque o dia da sua ruína está próximo. As coisas que lhes acontecerão se aproximam rapidamente, porque o Senhor julgará o seu povo. Deus é quem julgará o seu povo. Pedro fala que o juízo começará pela casa de Deus. Nós não podemos escapar. Ninguém está livre do juízo de Deus, muito menos aquele que afronta o filho. Veja como o pai aqui, ele está fora do insulto. Eles pisam o Filho de Deus e afrontam o Espírito da graça. O problema é que quem vai aplicar o seu furor é o pai. Ele é quem vai aplicar o seu furor. E ali se complica tudo, porque a vingança de Deus, a retribuição acontecerá. Se alguém se pergunta onde está o Deus de amor nessa hora, eu pergunto para você, um pai não faria isso? Eu lembro muito bem, quando eu era criança, e alguém me insultava e era muito maior do que eu, mais forte do que eu corria para meu pai. E meu pai, então, fazia o que um pai tinha que fazer. Conversava com a pessoa, e em alguns momentos, dependendo da situação, se a pessoa era maior de idade, meu pai falava, continua assim, eu vou te processar. O que todo pai faria. Não é que o filho e o espírito sejam inferiores ao pai em força, em poder e autoridade. Mas o juízo, a aplicação do furor da ira corresponde ao pai. E quando o filho é afrontado e há a possibilidade do perdão por causa do seu sacrifício na cruz, e o sacrifício na cruz é rejeitado, e quando o Espírito, que é aquele que nos concede a possibilidade de conhecer Deus e nos convence de pecado, justiça e juízo, é rejeitado também, a única coisa que essa pessoa espera receber é o furor de Deus, porque não há possibilidade de perdão. Para quem não tem possibilidade de perdão, a única expectativa que ele tem é o inferno. E como eu falei na pregação anterior, o inferno não é outra coisa do que estar sob o olhar da ira e do furor de Deus eternamente.
Como? Através da retribuição que Deus dará. Pode ser nesta vida? É possível, mas principalmente na eternidade. Ele não tem perdão. A justiça de Deus, por outro lado, deve despertar em nós o temor de Deus. Por quê? Porque, apesar de que todo o furor cai sobre o ímpio, sobre os filhos de Deus também que pecam, pode vir o furor de Deus. Mas aí o furor de Deus como pai que corrige, que procura o bem-estar dos outros. Todos nós que somos pais sabemos muito bem aplicar isso nas nossas vidas. Quando nossos filhos fazem algo mal e nós queremos corrigi-lo. No começo é uma ação que não deve criar dor em nós quando olhamos o resultado final e quando sabemos aplicar com retidão e justiça a correção. Não cria dor em nós. Na verdade, cria em nós a satisfação de saber que estamos corrigindo o nosso filho para que ele seja um cidadão de bem no futuro. Deus é a mesma coisa. Deus não sente dor quando corrige o filho, porque ele vê o resultado final. Quando Deus vê o resultado final, ele sabe o que ele faz. É a aplicação da sua ira pelo amor, para que quando nós aprendamos a correção do Senhor, vivamos da maneira que ele deseja. São furores diferentes, é claro que são. O furor da ira de Deus contra aquele que não é cristão, contra aquele que peca contra o Espírito Santo principalmente, é o completo furor da ira de Deus que vai se refletir na eternidade. A ira de Deus contra seus filhos, a sua santa ira contra seus filhos acontece quando há uma obstinação contra o pecado e Deus quer corrigir e a pessoa não quer, o coração fica endurecido. Deus aplica a sua ira para quebrantar o coração visando a santificação plena dele. Nós podemos ver isso na carta aos Coríntios e também na epístola a Timóteo. Não é o assunto de hoje, mas é uma maneira também para entender o porquê o autor de Hebreus escreveu isto para nós. Por isso, amados, não podemos depender de nós mesmos. Nós dependemos exclusivamente da graça de Deus. Somos salvos pela graça. Por Cristo vivemos, somos e nos movemos. Dependemos dele para tudo. Não podemos simplesmente abrir mão da salvação e da correção do Espírito para viver do jeito que queremos. Temos que procurar sempre exaltar o nome do Senhor e que a justiça de Deus, que foi satisfeita em Cristo, se cumpra plenamente em nós. Vivamos de tal maneira que o Senhor possa se agradar de nós e que Ele possa dizer também: este é meu filho amado, em quem eu tenho todo o prazer. Dá para fazer? Dá. Vivendo na justiça e na santidade do Senhor com alegria, servindo a Deus com alegria, mas principalmente fugindo do falso mestre. Não ouça o falso mestre, nem sequer para saber o que ele está pensando. Ouçamos a voz do nosso Deus e vivamos de tal maneira que ele seja glorificado em tudo. Isso é o que nós devemos fazer. O autor de Hebreus não para aqui, ele vai trazer uma palavra de consolação, assim como fez no capítulo 6. Essa é a próxima mensagem desta série. Vamos orar então. Senhor, muito obrigado neste momento. Obrigado pela oportunidade de ouvir a Tua palavra, Deus. E eu oro para que o nosso coração seja próximo do Senhor. Pai, encaminha nosso coração, Senhor. Livra nossa vida do falso mestre, do falso profeta. Que possamos viver, ó Deus, de acordo com o Teu querer, para a glória do Teu nome. Em Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Então, até a próxima série de mensagens. Isto foi a blasfêmia contra o Espírito Santo. Espera a próxima. Ainda tem mais.